Olá, boa noite. Hoje é dia 26 de dezembro de 2024. Um ótimo Natal, que vocês tenham tido uma noite de muito amor com seus familiares. E nós estamos ao vivo nos canais do YouTube e também pela Pop TV do Rio Grande do Sul. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a coragem, de Flávio Dino em desafiar tanto a Lei da Anistia de 1979, como também os parlamentares, já que o ministro travou mais de 4 bilhões de reais em distribuição de emendas parlamentares. E perto de completar 2 anos, olha como passa rápido, né? O ato golpista do dia 8 de janeiro ainda tem lacunas e alguns envolvidos que não cumpriram pena pelo quebra-quebra em Brasília. Vamos também conversar sobre as consequências do jantar oferecido por Luciano Hang, o velho da van. Ofereceu um jantar para juízes e também desembargadores em Santa Catarina. E no programa de hoje, vamos receber o advogado Fernando Ideu, o professor Castro Rocha e também o jornalista André Uzeda. Quem está comigo nesse N2 especial é o nosso querido Rodrigo Viana. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite, Roberta. Boa noite a todas e todos que nos acompanham nesse dia 26 de dezembro, restinho de ano, essa passagem entre Natal e Ano Novo. Eu desejo um ótimo fim de ano para todos e todas que nos acompanham, mas a gente aqui de olho nas notícias. Eu destacaria também a decisão de Alexandre de Moraes, né, Roberta? Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Mas no apagar das luzes desse ano de 2024, os advogados de Braga Neto e do general Mário Fernandes pediram liberdade. São os 2 generais que estão presos. E Alexandre de Moraes disse não. Dia 24, enquanto muita gente estava indo para a ceia de Natal, o Alexandre de Moraes estava negando o pedido da defesa do Braga Neto para que ele pudesse ir para casa, passar o fim de ano em casa. Portanto, Alexandre de Moraes presente no plantão ali para dizer não aos generais, viu, Roberta? Vamos falar sobre isso também. Pois é, Flávio Dino trabalhando, Alexandre de Moraes trabalhando na virada do Natal, dia 24 de dezembro. E aí, Braga Neto continua, na prisão, e também o general Mário, Rodrigo? Então, foram duas ordens, do ministro Alexandre de Moraes, a defesa pediu a liberação, mas não rolou, por conta de obstrução de justiça, Acho que fica muito claro aí no poder que tem Braga Neto, enfim, não só o que ele já fez, como poderia ainda causar nesta ação aí. Vamos chamar nosso primeiro convidado, que é o professor e também doutor de Direito Penal, o Fernando Ideu. A gente vai falar sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro, que estão aí próximos de completar 2 anos, gente. É mole? Rodrigo, como voou? 2 anos daquele quebra-quebra, daquele terror em Brasília. Passou assim, ó. Acho que todo mundo se lembra. Eu me lembro exatamente onde eu estava no dia 8 de janeiro, Tinha sido um alívio muito grande a vitória do Lula, e mais até do que a vitória do Lula, a derrota do bolsonarismo, que poderia ficar mais 4 anos no poder. Eu estive em Brasília cobrindo a posse, depois voltei a São Paulo. Era o primeiro fim de semana depois da posse. Então, era um fim de semana que eu estava finalmente relaxando depois daquela toada de eleição, transição, posse, trabalho jornalístico. Aí sentei, eu estava sentado almoçando, num restaurante ali próximo do centro de São Paulo, quando a minha companheira trouxe assim a notícia: olha, parece que invadiram a sede dos poderes. Eu falei, não é possível, não, isso não está acontecendo. Aí começaram a chegar as imagens. Então, eu me lembro exatamente, corri para casa, para começar a apurar e fazer as transmissões. Então, importante a gente fazer um balanço desses 2 anos, quem foi condenado, e também projetar para o ano que vem com o doutor Fernando Ideu, né, Roberta? Rodrigo, eu lembro bem também, porque eu tinha acabado de entrar no ICL. Foi minha primeira semana no ICL, foi na semana de 8 de janeiro. Imagina o pânico e terror que eu fiquei, Eu lembro que eu conversava com as pessoas internamente e falava, gente, mas todo dia assim? Não, Roberta, calma, é algo excepcional que está acontecendo. Eu falei, bom, assustadíssimo eu fiquei, com tudo que estava acontecendo, trabalho novo, equipe nova, e as informações que não paravam de chegar. Agora sim, vamos chamar o professor de Direito Penal, o Fernando Ideu. Já está por aí? Ideu, Feliz Natal para você, seja bem-vindo. Olá, tudo bem, gente? Roberta, Rodrigo, quanto tempo não estamos juntos, né, Rodrigo? Que legal estar com vocês, viu? Uma alegria estar aqui. É alegria. Aliás, nessa época, um pouquinho antes, a gente falava muito, entrevistava o Fernando Ideu
uma vez por semana, quase, porque era um período de muita dureza, né, de resistência, e o risco, né, que o Brasil correu. Fernando Irineu teve um papel, foi um dos professores, juristas que fizeram essa resistência, Roberta. E olha só, falamos na época, né? Na época, o presidente Lula tinha acabado de assumir o governo, quando golpistas invadiram o Palácio da Alvorada, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Todo mundo lembra das cadeiras do STF, pegaram as togas, quebraram o relógio, enfim. Aquela cena que a gente não vai esquecer tão cedo. O Tribunal Federal, né, o Supremo, já condenou 310 pessoas acusadas de envolvimento nos atos golpistas. E esse número foi divulgado pela PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão, sim, responsável pelas acusações. E aí, desse total, de acordo com a PGR, 229 pessoas foram condenadas como executores, né, dos atos, e 81 na condição de incitadores. As condenações dos executores variam entre 15 e 17 anos de prisão por crimes de associação criminosa armada, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado, abolição violenta, né, do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. E aí, no caso dos acusados de incitação aos atos, as condenações são de 1 ano de prisão, mas foram aí substituídas por prestações de serviços comunitários e também a presença em um curso sobre democracia. Os condenados também estão com passaporte retido, porte de arma revogado e deverão pagar 5 milhões de reais por danos morais coletivos. Esse é um balanço, né, que nós temos nesses quase 2 anos aí de aniversário de tentativa de golpe, de quebra-quebra em Brasília. E a sua avaliação sobre esses processos nesses quase 2 anos, por favor? Muito bem. Eu acho que vai chegando no final do ano, é momento sempre da gente fazer uma retrospectiva, né, do que aconteceu aí ao longo dos meses de 2024 e projetar alguma coisa do que está por vir, né? Essa notícia de fim de ano, assim, bem me recordo, foi em novembro agora que saiu o relatório, né, do inquérito, apontando aí, conectando todos aqueles fatos e apontando para as lideranças do golpe, né? E pelo menos para mim, né, não estava muito claro ali em novembro para onde esse barco estava rumando, porque de toda forma, né? A gente estava vendo aí muitas condenações daquelas pessoas lá que são os executores ali da ponta, né? Os caras que efetivamente estavam lá nos acampamentos, que invadiram, que depredaram os prédios públicos. Mas, de certa forma, ainda não estava muito claro para onde a Polícia Federal estava indo com relação às lideranças, aos mandantes, aqueles que efetivamente organizaram, financiaram e arquitetaram, né, estrategicamente o golpe. Então, foi um alívio, foi uma satisfação quando, em novembro, a Polícia Federal relata o inquérito, né? E logo na sequência esse inquérito é retirado o sigilo desse inquérito e esse relatório vem a público, e pelo menos para mim foi um alívio, foi uma satisfação ver o belíssimo trabalho da Polícia Federal, né? Porque, vejam, a Polícia Federal não tem que prestar contas ao longo do inquérito do que ela está fazendo, não é mesmo função dela, então a gente não sabia o que estava rolando, né? A gente via ali as pessoas ali da ponta sendo responsabilizadas, e eu sempre advoguei a tese e propus e reiterei que o importante é a gente ir na liderança, né? Mapear a conduta, individualizar a participação de cada uma daquelas pessoas que organizaram o golpe, que efetivamente pensaram estrategicamente o golpe e iriam se beneficiar naturalmente daquilo. Muito bem. Então, acho que a primeira mensagem minha aqui, a minha primeira palavra é de engrandecer e reconhecer o belíssimo trabalho da Polícia Federal ao longo desses 2 anos, que a gente só veio a descobrir isso, a gente só veio a tomar conhecimento agora em novembro, com a divulgação do relatório, e o relatório, só o relatório tem mais de 800, tem quase 900 páginas, e aquilo é só o relatório, né? O relatório é só aquele ato final da investigação. Então, eu não tive acesso a toda a investigação, mas pelo relatório, que é a peça final, dá para a gente ver
que a Polícia Federal conectou todos aqueles eventos, desde a campanha para desacreditar as urnas eletrônicas, né? Porque o golpe não começa, ele não tem não é gestado ali no final do Bolsonaro, não, é lá do começo, né? Então, a Polícia Federal reconstruiu historicamente as milícias digitais, o papel de cada um, até chegar, né, no plano, né, absurdo, né, que nem nas fantasias a gente imaginava, no plano de se executar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Lula, o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, e uma outra pessoa aí que para mim não ficou muito claro ainda quem que era, mas veja, né, nem nas fantasias mais sombrias aí me parece que se esperava algo do tipo. Então, acho que essa primeira mensagem é de engrandecer e diferenciar, né, o trabalho. Isso a gente pode falar um pouquinho mais ao longo dessa conversa, porque muita gente quer, muita não, né, mas tem os mais extremistas que querem aproximar, falar, olha, agora a gente está fazendo com os golpistas exatamente o que foi feito na Lava Jato. Então, distinguir, né, pela a maturidade, a técnica, o rigor com que a Polícia Federal conduziu as investigações do que foi feito na Lava Jato, com aquela manipulação tosca, rudimentar do processo penal que foi feito ali. Doutor Fernando de Deus, o senhor já fez assim, uma aproximação que eu ia trazer aqui, que é olhar para os condenados do 8 de janeiro, aqueles que já foram condenados, a Roberta trouxe aí mais de 300 já, e tentar ligar esses condenados, que foram os executores que estavam ali naquelas horas de ataque, de vandalismo e uma tentativa de golpe, ligar essas pessoas que levaram, em geral, de 15 a 17 anos de pena com os comandantes, né, com os chefes. Os chefes são aqueles que são indiciados pela Polícia Federal. Os 40 indiciados, Roberta, que a gente já tem 40 nomes entre eles, Jair Bolsonaro, General Heleno, General Braga Neto e vários outros militares. A pergunta que eu faço, doutor Fernando Dedeu, com base no que já aconteceu, com base nessas condenações já ocorridas, o que a gente pode esperar de condenação para personagens como Jair Bolsonaro, Braga Neto e General Heleno? Eu estou dizendo em anos de condenação mesmo, né? Assim, quantos anos eles vão pegar? Se a turma que estava lá na ponta quebrando pegou de 15 a 17, eu fico imaginando que essa turma tem que pegar uma pena maior. Mas vamos esperar, eles vão se defender. Ainda nem foi oferecida a denúncia, mas partindo do princípio de que esses chefes vão ser denunciados e julgados, qual a pena possível, principalmente para esses três? E também o general Mário Fernandes, que seria o coordenador desse grupo executivo, grupo operativo, que chegou a planejar, se necessária, a execução do Alexandre de Moraes, do Alckmin e do Lula, como o senhor acabou de citar. Então, quais são as penas que a gente pode esperar? E a segunda pergunta, isso deve acontecer ainda em 2025, essas condenações? Bom, primeiro, né, acho que é uma questão realmente importante a gente projetar a partir, né, de qual paradigma? Do paradigma das pessoas que estão envolvidas no mesmo crime, né? O nosso Código Penal, ele não distingue a tipificação para o autor, para o executor, para o mandante, para aquele que organizou. Mas, então, como é que funciona, né, basicamente? O artigo 29 do Código Penal estabelece assim: quem de qualquer modo concorre para a prática do crime incide nas penas cominadas na medida da sua culpabilidade. Então, o crime é o mesmo, né? O crime é o mesmo. Só que a gradação da pena vai levar em conta a culpabilidade, ou seja, o grau de participação que cada um teve no crime, né? Se nós três aqui decidimos roubar um banco e eu vou ser só um motorista, né? E vocês dois vão lá com arma, render os seguranças, e uma quarta pessoa vai pegar o dinheiro, e uma quinta pessoa simplesmente vai fornecer aí um caminho, as informações da polícia para a gente desviar do caminho, nós todos aqui nesse crime vamos responder pelo artigo 157, roubo. Mas cada um vai responder na medida da sua probabilidade. Eu fui motorista, o cara efetivamente entrou com arma de fogo, deu uma coronhada no policial, o outro só passou as informações. Então todo mundo vai responder pelo crime. A gradação da pena vai ser na medida da culpabilidade. É por isso que todo crime, todo tipo penal tem lá um mínimo e um máximo de pena, né? Então, aqueles que tiveram uma participação de menor relevância, de menor impacto, vão ter a pena próximo do mínimo. E aqueles que tiveram uma participação maior, estratégica, efetivamente com poder de decisão, vão ter uma pena próximo do máximo.
né? Então, a gente pode, eu estou até aberto aqui com o Código Penal aberto, a gente pode projetar, por exemplo, o crime de golpe de Estado, ele tem uma pena de 4 a 12 anos, né? Me parece que a pena daquele tiozinho que está lá quebrando as coisas, que estava lá acampado, pedindo golpe, na frente do quartel, e foi lá e quebrou as coisas, né? Ele praticou crime. Eu me espanto as pessoas que naturalizam e falam, ah, não, mas é só um velhinho, uma loucura. Cara, é crime, velho. Entendeu? Então, o cara é inimputável, ele estava ali doidão. Não, ele estava consciente do que ele estava fazendo, propondo, né? O golpe de Estado não se dá com uma pessoa só, né? Hoje em dia não é assim que funciona. Precisa dessa massa. Então, estava ali contribuindo para o golpe, sim, mas com uma participação reduzida. As penas das pessoas estão altas porque são muitos os crimes, né? São vários crimes praticados ali, e são mesmo, né? Mas todos eles tiveram uma pena de cada um dos crimes próximo do mínimo, né? Então, golpe de Estado, de 4 a 12. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de 4 a 8, né? Associação criminosa, que é o 288, de 1 a 3 anos, aumentando até a metade se tiver arma de fogo, se for uma associação criminosa armada, né? Então, 1 a 3, 4 a 8, 4 a 12, tudo isso. Ainda tem dano qualificado e ainda tem tentativa de golpe de Estado, hein? Isso, exatamente. Exatamente. O dano, na minha percepção, o dano estaria absorvido pela tentativa de golpe, porque é igual a lesão corporal e homicídio, né? Eu não vou responder pelos dois, eu matei a pessoa, eu só respondo pelo final, lá que é o homicídio. Mas, né, a se depender da capitulação aí, eu acho que a pena tem que ser, sei lá, o dobro, pelo menos. A gente pode esperar uma pena que seja o dobro, né? Numa base mais ou menos aí projetada, o dobro do que essas pessoas estão tendo. Então, imagino que seja lá para casa dos 20 a 30, até um pouquinho mais, né? Que essas pessoas vão responder. Imagino que esse vai ser o destino dessas pessoas. Até porque, veja, já me parece, né, pela minha leitura da situação, há elementos suficientes para denúncia, né, e para uma condenação. Agora, vem a segunda pergunta do Rodrigo. Quando? Né? Quando? Essa, eu acho que é a grande questão que vai nos preocupar e vai nos tomar as nossas pautas aqui pelos próximos meses e até 2026, eu acho, tá? Me parece o seguinte, há 3 formas da gente imaginar qual vai ser a conduta do PGR, né? Uma forma que vier, eu vi pessoas aventando essa possibilidade, mas eu acho que não vai ser o caso, seria agrupar tudo do Bolsonaro num processo só. Fazer um processão abrangente. Acho que vocês já ouviram mais do que eu, inclusive, essa hipótese de fazer um processão do Bolsonaro. Acho que isso é péssimo. Péssimo do ponto de vista jurídico, estratégico, porque você infla, você bagunça e não tem objetividade, né? Então, acho que isso é péssimo. Um segundo caminho seria pegar e, a partir desse último relatório da Polícia Federal, oferecer uma denúncia num processo que junte todos os núcleos, porque a Polícia Federal aponta vários núcleos que atuaram em conjunto para a participação desse golpe. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas veja, são quantas pessoas aí? Dezenas, né? 40, 50 pessoas? 40 pessoas. Então, assim, veja, é um processo com 40 pessoas. Uhum. Cada um vai ter que ser citado. Né? Cada um dos réus vai ter que ser citado. Cada um dos réus vai apresentar a defesa e pode arrolar até 8 testemunhas por fato que é imputado. Então, estou imputando 3 fatos criminais, então ele pode arrolar 24 testemunhas. Cada um. Né? Mas eu acho que vai ser um maxi processo aí do golpe, eu acho que vai ser esse o caminho, mas não acho que seja a estratégia mais inteligente, mais eficaz, pensando mesmo nos princípios de celeridade, né? De transparência, de objetividade, considerando a magnitude do caso. Fosse eu, Procurador-Geral da República, fracionaria em tantos processos quanto os núcleos. Então vamos fazer um processo para esse núcleo aqui, vamos fazer um processo para esse núcleo aqui, vamos fazer um processo para esse núcleo aqui. Né? É perfeitamente possível se fazer isso. Né? A reunião dos processos pela conexão ela é uma reunião que não é obrigatória. Né? É possível, estrategicamente, se pensar em processos fragmentados. Eu acho que esse seria o caminho. Tá? Até para ter mais objetividade.
Porque, veja, o processo, né, eu falo muito para os meus alunos, né, é um procedimento em contraditório. O que é um procedimento? É uma série ou uma sequência de atos logicamente concatenados e dirigidos à finalidade. O que significa isso? Esses atos, eles são concatenados logicamente. Eu só posso passar para a etapa seguinte uma vez esgotada essa etapa antecedente. Então, eu tenho que citar os réus. 40 réus. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que citar os 40, velho. Não tem esse, mas eu citei 10, os outros 30 não foram localizados, o outro está em outro país, tal. Cara, você escolheu denunciar os 40, então você tem que seguir num barco com 40. Você tem que tocar esse barco com 40 réus, com 40 defesas, com 40 advogados tendo as suas testemunhas para serem arroladas e ouvidas e localizadas, né? Então, veja, é uma bagunça, não tem expectativa que, de nenhuma forma, nenhuma dessas formas que eu coloquei para vocês, que isso se resolva em 2025. Né? Não tem essa expectativa que se resolva em 2025. A minha expectativa é que vai dar 2026, agosto, a gente vai estar falando de eleição, o Bolsonaro talvez questionando a inelegibilidade e talvez sendo preso. Vai ser esse o cenário de mês de 2026. O Bolsonaro ou vai para a cadeia ou vai ser candidato. Qual vai ser o desfecho, né? Porque, veja, Rodrigo... Complicado, né? No ano eleitoral, a gente está ainda discutindo esse assunto em pleno ano eleitoral. Vai misturar muito aí, vai dividir, pode ser usado, inclusive, né, nas eleições. Vamos torcer, né, Ideu, para que seja ainda finalizado em 2025. Este seria o cenário ideal, embora a gente reconheça que é um cenário bem improvável, mas pensando nas eleições de 2026, realmente seria o mais interessante, eu acho, para o processo eleitoral de 26. Eu queria só trazer mais 2 informações sobre esse assunto, que a PF informou ao STF que 4 pessoas com mandados de prisão expedidos pelos atos de 8 de janeiro, que estavam foragidos na Argentina, agora foram para o Peru. Isso segundo o documento enviado pela Interpol, a polícia peruana e a Polícia Federal. Então, nós temos os nomes dos foragidos: Antônio Alves Pinheiro Júnior, Edilane da Silva Santos, Romário Garcia Rodrigues e Rosana Maciel Gomes. Então, temos aí 4 foragidos que estavam na Argentina e que agora foram para o Peru. E a gente também não pode esquecer, né, Ideu, desse processo todo do golpe, como é que vai ocorrer em relação às pessoas que se beneficiariam desse golpe também. Acho que é outro ponto que a gente tem que abordar e não pode esquecer, né? Que é importante para a gente ter em mente também. E deu! Vou ter que me despedir de você. Falaríamos muito mais sobre o 8, né, de janeiro. Entendemos que tem muita água ainda para passar debaixo dessa ponte, mas, enfim, continuo ainda torcendo para que esse caso seja resolvido ainda neste ano que vai chegar, no ano de 2025. Vamos ser menos ambiciosos nesses planos. Vamos fazer um plano assim, ó. Nós vamos ter a expectativa de que o PGR apresente a denúncia ainda em janeiro. Se ele conseguir fazer isso, ó, já vai ser um primeiro passo muito importante, tá? Eu acho que já devia ter feito, não tem essa. Eu tinha que ter apresentado já a denúncia ou apresentado diligências complementares, porque assim, não faz sentido. A Polícia Federal terminou o trabalho dela, beleza. O Procurador da República tem 3 caminhos: ou ele arquiva, ou ele manda de volta, ou ele denuncia. Não pode ficar sentado em cima disso, né? Então, se houver a denúncia em janeiro, já tô feliz, já é um primeiro passo importante. E aí vamos ver o que nos espera aí no futuro. Estou sempre à disposição, é sempre uma alegria estar aqui com vocês e contem comigo, viu? Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para todos aí, que seja um 2025 maravilhoso. Obrigada, Ideu. Um abraço. Um 2025 maravilhoso para você também. Um abraço e vamos torcer para recebermos notícias de Paulo Gonet ainda em janeiro. Tchau, tchau. É isso aí. Valeu. Tchau. Obrigado. Roberta, posso aproveitar assim rapidinho só para trazer algumas informações ainda relativas à questão dos militares? Falamos mais cedo, são 2 informações. Primeiro, já adiantamos aqui no começo do nosso programa, mas para quem chegou agora, entre o dia 24 e hoje, o ministro Alexandre de Moraes negou pedido de liberdade que foi feito por 2 generais presos. Os 2 generais presos, Mário Fernandes e Braga Neto. Nos 2 casos, o Alexandre de Moraes disse não, negativo. Não liberou os 2 para passarem fim de ano em casa. Eu estou rapidinho aqui com a notícia. Para Moraes, o quadro que motivou a prisão de ambos se mantém.
A decisão sobre Braga Neto ocorreu no dia 24, ali quase na hora da ceia, e está sob sigilo. A decisão sobre o Mário Fernandes saiu nesta quinta-feira, portanto, no dia 26, no dia de hoje, não. Os generais não vão para casa. Essa é uma informação. E a segunda informação é que... tá aí, tá aí na tela, né? A matéria do Matheus Coutinho, a informação de agora à tarde, né? Então, negativa, os generais continuam presos. E em relação a outros militares presos, há um pedido para que o Exército explique por que eles estão recebendo tantas visitas. Não estou falando do Braga Neto agora, mas do Mário Fernandes, do Rodrigo Bezerra Azevedo, do Hélio Ferreira Lima e do tenente-coronel Rafael Martins, que estão presos ou no comando do Planalto, lá em Brasília, ou no Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro. Eles estão recebendo visitas fora do que seria o ordenamento normal, que tem uma regra, você pode receber visita de advogado familiar 3 vezes por semana. A informação de que estão recebendo visitas excessivas. Então, há um pedido de informação. Tem privilégio dentro do quartel? O que está acontecendo? Estão todos presos dentro do quartel. Está a manchete aí da Folha de São Paulo, de agora há pouco também. Moraes cobre explicações do Exército sobre visitas aos militares presos. Portanto, Roberta, não é à toa que o Alexandre de Moraes deixou de tirar férias. Ele está ali de plantão, porque acho que ele farejou que podia acontecer alguma coisa desse tipo, sabe? Prepararem uma comitiva vai visitar o Braga Neto no ano novo. Não pode, tem regra. Todo mundo tem que seguir essas regras. Ou você é liberado para passar, né? Tem aquelas liberações, né, feitas no período de fim de ano, ou então você tem que seguir a regra de onde você estiver detido. Então, a explicação que o Poder Judiciário quer do Exército Brasileiro é algo inédito no Brasil, 2 generais presos por ordem da Justiça Civil. Roberta. Pois é, passaram o Natal nas respectivas vilas militares, né, Rodrigo? Exatamente. E lá continuarão. Vamos chamar agora o professor Castro Rocha para falar de 2 posições recentes aí do ministro Flávio Dino que avançam em importantes temas no país. São 2 assuntos que a gente vai conversar com o professor. Seja bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite, Rodrigo. Muito bom falar com vocês antes do ano novo. Aliás, feliz 2025. Para nós, professor, para nós. Exatamente, para nós. Professor, vamos para o primeiro tema, né? Que é a tese de que a ocultação de cadáver não deve prevalecer dentro da lei da anistia, assinada em 1979, né? Durante a ditadura militar aqui no Brasil. A lei da anistia livrou, por exemplo, torturadores e assassinos que praticaram crimes a serviço do Estado durante o regime, né? De não responderem pelos seus atos, já com o processo de redemocratização. E aí o ministro Flávio Dino chegou a citar o filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, que tem Fernanda Torres, Fernanda Montenegro e também Selton Mello no elenco. E aí ele usou o filme para sustentar a tese de que a ocultação de cadáver é um crime permanente e por isso não deveria ser contemplada pela anistia. Então é isso, professor. Falando sobre o filme, que é maravilhoso, lindo, incrível e necessário, fica muito claro nesse filme que a ocultação de cadáver não deve valer como anistia. A gente viu a dor de Eunice, né, durante quase toda a sua vida. É um crime que perdura, né? Porque se o cadáver está oculto, continua acontecendo o crime. Acho que o entendimento parte daí, não é isso, professor Castro Rocha? É isso mesmo. E tem uma coisa, é tão importante essa decisão, essa avaliação do ministro Flávio Dino, que eu agradeço, Roberta, que você a traga para a nossa discussão, porque a impressão que eu tenho, Rodrigo, é que as pessoas de fato não compreenderam a radicalidade do que fez o ministro Flávio Dino. Nós temos 2 enormes obstáculos para o surgimento de uma nação Brasil. O primeiro deles é este. Os militares criaram um ordenamento jurídico durante a ditadura militar e logo no início da redemocratização com a única finalidade de permanecerem isentos de qualquer forma de punição legal. Veja, na lei da anistia, o primeiro artigo anistia crimes políticos ou conexos com estes. E toda a questão, Rodrigo, afinal de contas, crimes políticos sabemos o que sejam. Mas o que são crimes conexos com estes? O primeiro parágrafo do primeiro artigo da lei da anistia de 1979 esclarece. E os termos usados são reveladores. Eles dizem assim: crimes conexos são os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política. Roberta, crimes de qualquer natureza, por exemplo, tortura,
execução de adversário político, ocultação de cadáver. Os militares não estão dizendo, isso é bem importante, Rodrigo, e eu, na verdade, consultei uma jurista muito importante para ter certeza de que eu havia compreendido a leitura do artigo. Os militares não estão dizendo que eles não cometeram crimes. Porque se eles querem se proteger na lei da anistia, você só pode anistiar uma conduta criminosa. Sim. Você não pode, Roberto, anistiar uma conduta virtuosa. Uma Sim. conduta virtuosa você aplaude. Se é para anistiar, é o reconhecimento explícito de que crime foi cometido. Mas quando eles usam a fórmula crimes conexos com estes e crimes conexos, crimes de qualquer natureza, o que eles estão, na verdade, projetando para os militares é o princípio da extinção da punibilidade, para dizê-lo de maneira clara. Eles promulgaram a lei da anistia muito menos para anistiar os que estavam presos ou os que estavam exilados, e muito mais para blindar o passado de crimes políticos das Forças Armadas. É isto. Porque se há uma extinção da punibilidade, repito, é bem importante, Rodrigo, porque a extrema-direita diz o tempo todo, militares não cometeram crimes. Se os militares invocam a lei da anistia, eles reconhecem que cometeram crimes. Eles não estão negando que crimes foram cometidos, mas eles desejam que para estes crimes, somente os cometidos pelas Forças Armadas, que ocorra a extinção da punibilidade, isto é, que eles não possam ser punidos. É por isso, Roberta, olha como as pontas começam a se atar quando nós fazemos uma leitura cuidadosa dos documentos. É por isso que em 2011, quando foi promulgada a Comissão Nacional da Verdade, o artigo 4º dizia que esta comissão não tinha capacidade jurisdicional nem persecutória. Vale dizer, aqueles crimes seriam revelados, mas seguiriam sendo não podendo ser punidos. A afirmação do ministro Flávio Dino de que a ocultação de cadáver não pode ser considerado como crime conexo, exatamente pela explicação do Rodrigo, porque se o cadáver continua oculto e não foi devolvido à família, o crime persiste no tempo. Além do mais, Rodrigo, tortura e crimes dessa natureza, pela Convenção Internacional, são imprescritíveis. Por isso, o ditador Augusto César Pinochet, quando desembarcou em Madrid, numa certa ocasião, foi preso, porque o crime de tortura é um crime prescritível. Então, primeiro ponto importantíssimo, Roberta, que pode talvez prometer um 2025 interessante, é desmontar o ordenamento jurídico que aprisiona o Brasil e mantém a sociedade brasileira refém das Forças Armadas, num passado blindado dos seus crimes, num futuro que sempre é a ameaça de um poder moderador das Forças Armadas. Primeiro gol de placa do Flávio Dino. Não, é importante, eu queria só lembrar, assim, a gente citou aqui o caso do Rubens Paiva, porque tem o filme, então o filme ajuda a trazer materialidade, as pessoas entendem bem do que nós estamos falando. É um ex-deputado que até hoje o corpo não foi devolvido para que a família possa homenagear, enterrar de alguma maneira, chorar, né? A sua perda. Mas há dezenas, né, Roberta, de casos de desaparecidos. Por exemplo, todos os presos depois da guerrilha do Araguaia, isso. Eles chegaram a ser foram fuzilados, enterrados, e o Major Curió, que comandou as Forças Armadas naquela região do Brasil, já chegou a dar entrevista falando sobre isso. Eles esconderam os corpos, enterraram num lugar, depois desenterraram, levaram para outro. Então, é ocultação de cadáver, é crime que não acabou. É uma chance de quebrar esta impunidade, e a gente tem essa janela agora aberta pelo ministro Flávio Dino. Eu fico me perguntando, professor Castro Rocha, se os outros 11, né, porque acho que precisa da decisão do plenário, se pelo menos 6 ou 7 ali vão ter a mesma coragem cívica de reabrir esse debate no Brasil, para que a gente possa julgar se cometeram crimes tão violentos e tão bárbaros, né? Olha, Rodrigo, brevemente, que ainda tem um segundo tópico, mas brevemente, se isso fosse feito, isso abriria caminho para uma reavaliação radical das polícias militares deste país. Roberta, onde está o corpo da Amarildo? Rodrigo, onde está o corpo de tantos jovens negros, pobres das periferias, que desaparecem nas ações militares? Então, a ditadura permanece como uma herança quando você diz que os crimes conexos são crimes para os quais se aplica a extinção de punibilidade. É essa mentalidade que permite ao militar
jogar um cidadão do alto de uma ponte. Ontem, em Osasco, São Paulo, um jovem que filmava uma ação policial. Roberto, ele apenas filmava. Ele levou um tiro a queima-roupa porque ele filmava. Por que isso ocorre? Porque a pior herança da ditadura é a ideia que crime militar é crime ao qual se aplica a extinção de punibilidade. Ou seja, eles acreditam numa impunidade absoluta. Portanto, Rodrigo, se o Supremo Tribunal Federal como um todo abraçasse a interpretação do ministro Flávio Dino, isso teria um impacto no cotidiano das grandes cidades brasileiras. Importantíssimo. Professor, deixa eu trazer o segundo tema, né? Porque o ministro Flávio Dino, né, ele travou as emendas parlamentares, né? E ele tem cobrado mais rigidez, transparência e também controle do Congresso. E na última segunda-feira, Dino determinou a suspensão de mais de 4 bilhões, né, de reais em emendas parlamentares. E o ministro também instaurou um inquérito pela Polícia Federal para apurar a liberação desses valores. Os parlamentares não gostaram nada. E segundo o Dino, abre aspas, a fim de que os fatos sejam adequadamente esclarecidos. Fecha aspas, disse o ministro Flávio Dino. A decisão, como já sabemos, é um novo capítulo, né, na disputa sobre essas verbas que levou uma crise, né, do STF com o Congresso e também o governo federal. Isso nos últimos meses. E aí, professor, eu te pergunto, como é que é essa posição do ministro Flávio Dino, se ela pode mudar ou alterar um pouco essa correlação de forças entre governo, STF e o Congresso Nacional? Como é que fica essa disputa, essa quebra de braços? Mais uma vez, é uma decisão técnica de extraordinária coragem, porque havia uma decisão anterior do Supremo Tribunal Federal exigindo transparência na aplicação das verbas de emendas. O que o Arthur Lira fez foi tentar driblar num jeitinho cangaceiro típico de coronel do Nordeste, num jeitinho cangaceiro típico de coronel, não digamos do Nordeste, não é isso, Roberto? De qualquer coronel. Num jeitinho cangaceiro, ele tentou passar através das comissões as emendas que sem a transparência exigida pelo Supremo Tribunal Federal. O Flávio Dino, provocado pelo PSOL, que de maneira muito correta contestou a ação do Arthur Lira, provocado pelo PSOL, o Flávio Dino deu essa decisão, que é uma decisão histórica. Aqui isso já está a ser bem breve. Eu sei que o nosso tempo é sempre curto, né, Roberta? Olha, me permita, Roberto e Rodrigo, fazer uma sugestão de leitura de final de ano para a nossa audiência. Este livro aqui, olha, é o livro do Márcio Porchmann, professor da Unicamp, a presidente atual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, Novos Horizontes do Brasil na quarta transformação estrutural. Agora eu tenho que exercer aqui a arte da concisão. Vamos lá. O livro trata de 3 transformações estruturais que criaram o Brasil. A primeira delas é sair da situação colonial com a independência em 1822. Isso permitiu ao Brasil estabelecer-se como nação soberana com um projeto próprio em formação que, ao longo do século XIX, se adensou. Primeira transformação estrutural, 1822, a independência, claro. Sem essa, nada mais seria possível. Segunda transformação estrutural, a abolição da escravatura. Porque a abolição da escravatura e, posteriormente, um ano e meio depois, a proclamação da República, permitiu a inserção do Brasil de maneira mais decidida no sistema capitalista mundial como um país periférico, cuja, entre aspas, vocação era a exportação de matéria-prima através da monocultura. E isso preparou a transformação da sociedade brasileira para a terceira transformação estrutural, que surge em 1930, quando o Brasil vai passando de uma sociedade fundamentalmente agrária para uma sociedade urbana industrial, o surgimento de um industrialismo robusto, sobretudo no final dos anos 40, com Getúlio Vargas entre 42 e 45 e posteriormente, e durante o governo Juscelino Kubitschek, a primeira vez nos anos 50, o Brasil teve uma população urbana maior do que a população rural e houve uma transformação no sentido do Brasil moderno. 3 momentos de transformação estrutural do Brasil. Há um quarto,
que está agora se esboçando, que é a introdução do Brasil na era digital. Mas isso está em curso. Agora, Roberto, é bem importante. Rodrigo, há um ponto comum, recorrente, que esteve presente, que guiou, que liderou, que deu sentido, que orientou as 3 transformações estruturais, Roberta. É o que o Márcio Postman chama de conservadorismo moderno. O que é isto? É que nesses momentos de transformação, vários projetos estão em choque. E há, sobretudo, forças reacionárias que procuram manter tudo como sempre esteve. E há forças revolucionárias que lutam por reformas de base, como se dizia na década de 60, por reformas estruturais. O que, na verdade, sempre teve papel de protagonismo no Brasil foi o conservadorismo moderno, isto é, muda-se um pouco para não se alterar demais. Oferece-se um tanto para os mais necessitados para que eles não exijam demais dos mais ricos. É uma forma moderada de transformação que nunca, de fato, resolve as verdadeiras precariedades da população, porque sempre que se procura uma conciliação entre os opostos, entre os reacionários e os revolucionários. Quem são os reacionários? O bolsonarismo é a explosão dos reacionários que sempre estiveram na história do Brasil. Veja, Roberta, ontem começou a circular na rede social um vídeo que você talvez já deva ter visto, que é absolutamente espantoso. Eu não vou dizer o nome da pessoa, eu vou fazer que nem um narrador do Dom Quixote. É uma pessoa de cuyo nombre não me quero acordar. Eu não quero lembrar o nome da pessoa. Roberto, está circulando o vídeo. Esta pessoa afirmou que o maior erro da história do Brasil foi a Lei Áurea. Ele nem fala o fim da escravatura, que é mais correto. Ele fala Lei Áurea. Sabe por que ele diz isso, Roberto? Ele fala assim, porque se ninguém tivesse feito nada, antes da Segunda Guerra Mundial, o Brasil não teria mais, é óbvio que ele não fala escravizados, ele fala escravos, porque eles desapareceriam, palavras dele, entre aspas, naturalmente. Roberta, este senhor está sendo tratado como uma aberração, uma anomalia. Não é, Roberta. Ele é apenas um sintoma de uma das forças prioritárias que o tempo todo neste país está em movimento. São os reacionários, que não querem que o povo tenha nenhuma benesse, que se revoltam com o governo do presidente Lula toda vez que há qualquer espécie de benefício, que exijam o tempo todo que haja corte de gastos sociais, mas não corte de super salário. Esse reacionarismo é preponderante. O conservadorismo moderno é uma tentativa de fazer com que as modificações ocorram, mas não alterem fundamentalmente a estrutura da sociedade. O Arthur Lira representa isto. O Centrão representa isto. Toda vez que é uma tentativa de uma transformação real do Brasil, Roberta, porque não existe nação sem povo. Se me permite uma nota ao pé de página, que agora eu me inspirei com o Gonçalves Dias, Rodrigo. Se me permite uma nota ao pé de página, Roberta, na canção do exílio do Gonçalves Dias, Minha Terra Tem Palmeiras, onde canto o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Roberto, o que não há no poema do Gonçalves Dias? Que é um escândalo, que ninguém percebe. Povo! É isto. Não há povo. E por que não pode haver povo? Porque ele, Gonçalves Dias, era um mestiço, bastardo, que não pôde se casar com a mulher que amava e que o amava, porque ele era considerado inferior por ser mestiço. Não há povo na canção do exílio. Nunca haverá povo, enquanto o conservadorismo médio, o conservadorismo moderno determinar a direção do país. A ação do ministro Flávio Dino é uma possibilidade para que em 2025 o governo e nós tenhamos coragem de enfrentar esse conservadorismo médio. Sem uma transformação profunda deste país, nunca haverá povo. Os verdadeiros exilados do Brasil somos nós, o povo que não há. Pois é. E olha só, Rodrigo, falando sobre, né, esse ofício, né, do Arthur Lira, ele hoje convocou uma reunião de líderes, né? Vamos lembrar que esse ofício foi assinado por 17 líderes partidários, entre eles o PT, e na sequência ele foi para o Palácio conversar com o presidente Lula e depois vai voltar a ter uma reunião com os líderes. O que você acha que vem por aí, Rodrigo?
Não, eu acho que vem tentativa do Arthur Lira. É isso, a modernização conservadora ou conservadorismo modernizante, que o professor Castro Rocha falou. Aliás, citando Gonçalves Dias, me deu até vontade de ler. E o Gonçalves Dias era maranhense, se eu não estou enganado, assim como o Flávio Dino. Assim como o Flávio Dino. Exatamente. Eu tenho certeza que o Flávio Dino, pelo que conheço, teria adorado esta fala aqui do professor Castro Rocha, entre outros motivos, por citar um autor lá da terra dele, do Maranhão. Mas em relação à reunião, Roberta, o Arthur Lira e o Lula, né, estão tentando se acertar. O que o Flávio Dino forneceu ao Lula é uma possibilidade de negociação, porque a hora que o Flávio Dino passa uma linha no chão e fala, olha, o que estão fazendo lá com as emendas é um escândalo, é antirrepublicano, tem que mudar. O Lula não poderia bater de frente assim, porque ele não tem, ele ficaria numa situação terrível no Congresso, onde ele já é minoritário, né? Então ele usa, olha, Arthur Lira, vamos negociar. O Dino traçou uma linha aqui, vamos chegar num meio do caminho que seja aceitável para o Supremo. Isso já tinha sido feito pela AGU. O que o Arthur Lira fez foi dar uma espécie de drible da vaca, né, na decisão do Supremo. E aí o Dino agora falou: para tudo. Estão achando que estão tratando com o moleque? Não. Não pode dar esse drible. Eles estão, nesse momento, tentando achar uma saída institucional diante da decisão corajosa do Flávio Dino, que agiu um homem que, fora desta lógica um pouco da modernização conservadora, ele que é especializado nisso, porque foi quem derrotou o maior dos conservadores da história republicana recente, o Sarney, depois de 50 anos de domínio lá no Maranhão. Exatamente. Pois é, vamos aguardar, né, o desenrolar deste capítulo importante, muito importante, porque a gente sabe que o parlamento sempre quer mais e mais e mais. É preciso dar um basta, né, para que, de fato, a proposta que ganhou as eleições possa ser executada, mas para isso ela precisa de dinheiro. Professor Castro Rocha, é sempre um prazer, viu? Conversar, te ouvir e aprender com você, professor. Até mais, a gente se encontra aqui no ICL. Posso fazer um último comentário de 5 segundos? Por favor. Vou surpreender você, Roberto. Eu vou resolver todo o caso do Arthur Lira com 2 letras do alfabeto. Opa! PF. PF. PF? E não é prato feito. Polícia Federal. Polícia Federal. Obrigado, pessoal. Bom ano novo. Boa noite. Para todos nós, boa noite. Vamos lá, Rodrigo, vamos seguir, que a gente conversa agora com o jornalista André Uzeda, nosso colega, nosso parceiraço aqui do ICL. Vamos falar sobre o velho da van, vamos falar sobre Luciano Hang. Oi, Uzeda, seja bem-vindo, boa noite. Falando em modernização conservadora, né? Eu queria só dar esse gancho, porque foi muito boa a fala, para variar, do Castro Rocha, né? Porque o Brasil tem isso. Às vezes aparece um personagem que parece uma grande novidade, mas é um museu de grandes novidades. O velho da van é isso, se veste diferente, mas age como uma espécie de senhor de engenho dos tempos passados, só que agora na área de serviços. Mas, Roberto, é só para fazer o link, porque eu acho que o velho da van tem tudo a ver com isso, né? Parece um personagem novo, mas é velhíssimo, 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 Roberta. Maneira antiga de lidar, né? Vamos lá, Uzeda, porque o Conselho Nacional de Justiça ele abriu uma investigação preliminar contra juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina por participarem de um jantar promovido pelo empresário Luciano Hang. A decisão de abrir apuração foi do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell Marques, já que Hang responde a diversos processos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e que podem ser julgados pelos mesmos desembargadores que estiveram com ele no jantar. O jantar aconteceu no dia 16 de dezembro, na cidade de Brusque, a pretexto de uma reinauguração de um prédio histórico comprado e reformado por Hang. Difícil acreditar nesse motivo, né? Pelo menos 2 dos desembargadores presentes, como Saul Stale e Jairo Fernandes Gonçalves, já decidiram favoravelmente a Hang em 2021, quando determinaram que o empresário tivesse direito de resposta em veículo de imprensa. Já a desembargadora Aide Green, que também esteve no jantar, é relatora de um recurso de um professor que foi condenado a pagar a indenização de R$20 mil a Hang por danos morais. E aí, Uzeda, eu volto com você, porque fazer um jantar com desembargadores que vão julgar o seu caso, que já te beneficiaram no passado e podem te beneficiar no futuro,
é minimamente estranho, vou dizer estranho, para pegar bem leve sobre esse jantar. É estranho. Boa noite, Roberta, boa noite, noite. Rodrigo, a nossa audiência. Estranho para a gente ficar em termos republicanos, né? Ficar aqui no mais brando possível, porque de fato ali há uma situação de um poder constituído, né? Que são juízes, magistrados e desembargadores, ou seja, pessoas do mais alta corte do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, dividindo a mesa com um empresário muito poderoso. Na lista da Forbes, o Luciano Hang chegou a constar como o 7º mais rico do país, hoje ocupa o 15º lugar, ou seja, um empresário super poderoso, com uma forte ligação política, ocupou um espaço muito destacado durante o governo Bolsonaro, e ele está ali dividindo a mesa com pessoas que vão julgar casos que intimamente interessam a ele ou a rede de lojas, a Havan. Eu até listei, né, fiz um levantamento aqui de uma série de crimes, né, de situações onde ou o Luciano Hang ou a Havan tiveram situações de serem levados a um tribunal de justiça, seja de Santa Catarina ou de outro estado brasileiro. E é uma lista muito longa, né? Antes de a gente até entrar nisso, eu queria fazer um paralelo aqui, uma situação que até o Rodrigo citou, né, dessa modernidade conservadora. O Luciano Hang, ele é um retrato de um empresário que enriqueceu justamente no período próspero do governo Lula, né, do governo PT. A empresa dele, a Havan, ela é de 1986. E até então ela só tinha 5 lojas funcionando. De 2002 a 2016, quando Lula assumiu o poder, quando Dilma retirada, né, num golpe, um impeachment, né, um golpe político, midiático, a empresa subiu de 5 lojas para 90 lojas, passou a ter 95 lojas no total, né, cresceu substancialmente nesse período. E, ou seja, ele cresceu muito em uma época que o governo Lula teve poder com as commodities, né, da compra da China, com o investimento do Estado, uma política desenvolvimentista. Ele teve esse crescimento, mas se voltou justamente contra um modelo econômico, um modelo político que financiou essa prosperidade dele, né, se aliando à extrema-direita, ao conservadorismo. Então, ele é um retrato, uma alegoria desse empresariado brasileiro que conseguiu lucrar, enriquecer em um período próspero do país, mas se voltou justamente para o modelo mais progressista, mais à esquerda, se aliando com a extrema-direita, se tornando esse personagem aí pitoresco, de cores verde e amarela, e defendendo o golpe. Então, assim, a lista de crimes dele aqui, só para fazer uma retrospectiva rápida, né? Em 2018, o Ministério Público do Trabalho fez uma denúncia contra a Havan, porque eles estavam coagindo os funcionários a votarem em Bolsonaro, né? Primeiro perguntando em quem eles iriam votar, e incentivando claramente que votassem em Bolsonaro, na eleição de 2018, que o Bolsonaro, inclusive, acabou vencendo. Em 2019, a Havan é investigada por aquele série de mensagens em massa que foram disparadas via WhatsApp. A Havan era uma das financiadoras daquele movimento, que foi denunciada pela Folha de São Paulo, pela repórter Patrícia Campos Melo, inclusive que foi achincalhada pelo Bolsonaro posteriormente, ou seja, a Havan é também envolvida nisso. Em 2020, no contexto da pandemia, a Polícia Militar de Santa Catarina fechou as lojas da Havan porque ela desrespeitou um decreto estadual de vender apenas ovos de Páscoa. Era aquele período ali que tinha sido aberto só para vender ovos de Páscoa, e todas as lojas deveriam obedecer aquela concessão que foi feita no momento mais de respiro da pandemia, né, quando a coisa melhorou um pouco. Mas aí a Havan resolveu vender todos os seus produtos, ou boa parte deles, desrespeitando o decreto estadual. E em 22, um outro episódio aqui bem recente, que a gente acaba esquecendo porque o noticiário político vai se atropelando, a Havan estava envolvida naquela série de bloqueios que foram feitos durante a eleição, impedindo os eleitores de votar nas rodovias, né? Foram usados os veículos da Havan para ajudar naqueles bloqueios ali que foram atrapalhando o eleitor, sobretudo no Nordeste, de votar, de comparecer às urnas. Era uma zona eleitoral onde o Lula e o PT eram muito mais fortes, e a Havan ajudou nesse bloqueio. A Havan, que tem uma rede, uma capilaridade enorme, porque tem uma rede de lojas em 23 estados brasileiros, ela prestou também esse serviço. Ou seja, fora denúncias trabalhistas, problemas comuns que não deveriam ser comuns, mas o empregador brasileiro acaba tendo, o Luciano Hang ele tem interesse particular na justiça porque ele tem uma movimentação política que lhe imputou uma série de crimes, de ações que ele tem que responder na justiça, e esse jantar acaba culminando justamente nessa ação onde ele pode, voltando a ficar em termos republicanos, ele pode fazer conchavos, né, ou facilitar o seu processo, o seu lado político, né, porque são pessoas que vão decidir processos onde ele está sendo julgado ou sua rede de lojas. Então, essas coisas acabam se organizando todas nesse grande jantar lá que aconteceu em Brusque.
Não, eu ia só dizer, Roberta, rápido. Fala, Roberta, fala. Não, só ia jogar para você e falar, nada contra fazer o convite agora, tudo contra você aceitar o convite. Exatamente, né? Mas era isso que eu ia falar também, Roberto. Eu ia dizer que o crime, nesse caso, a gente tem todos os motivos para não gostar, eu pelo menos, do Luciano Hang. Mas nesse caso, quem está errado são os desembargadores que aceitaram ir lá participar. Exatamente o que a Roberta falou. Aliás, a Roberta lembrava, antes da gente entrar no ar, vamos ver se o CNJ vai ter essa coragem, Roberta, para cobrar outros juízes de outros lugares, né, do Supremo Tribunal Federal, que promovem esses encontros de empresários, políticos, até fora do Brasil. Estou falando do Gilmar Mendes. Mas a Roberta que falou desse assunto, né? Antes da gente entrar aqui no ar. Por que o Gilmar Mendes não promove esse tipo de encontro também, Roberta? É algo parecido, né? Não deixa de ser, né? E tem outro ponto que é interessante, assim, a gente tem várias razões para duvidar que esse processo no CNJ vai andar, né? Esperamos que sim, que haja uma investigação comprometida e rígida para apurar todos os casos, mas em caso máximo de punição, caso aconteça, o que esses juízes e desembargadores podem pegar de pena máxima é a aposentadoria compulsória. É isso que não dá, Zeda. É isso que dói. Mantém o valor do seu salário, que é um valor altíssimo para o funcionalismo público, mas é afastado dessas funções e mantém uma série de benefícios, né, inclusive um alto salário. Então, assim, mesmo que a coisa ande, que a gente já duvida bastante, tendo essa história pregressa de como o judiciário acaba se cobertando, né, tendo um corporativismo muito grande, mesmo que a coisa ande, a pena é muito menor do que o dano causado. Então, há uma distorção aí muito clara. Isso levando à consideração que a coisa vai acontecer de fato. E a gente tem todas as razões de duvidar de que ela vá mesmo. Olha, eu estou lembrando aqui, eu estou lendo aqui da Schweitzer, que é alguém aqui da nossa comunidade, dizendo, como dizia a professora Conceição Tavares, política discutida em jantares e almoços. Tem um vídeo clássico em que a Conceição Tavares fala assim, quem precisa fazer política somos nós que queremos transformação, né? Organizar partido, sindicato, associação, porque os poderosos não precisam disso. Sabe por quê? Porque eles fazem política nos almoços e nos jantares. Está aí, estão fazendo política. Isso é política. E as pessoas falam, porque fazer... Isso aí é fazer política, é operar por dentro do Estado brasileiro capturando, né? E aí a parcela do Estado brasileiro que se deixa capturar gostosamente. Estamos falando do Poder Judiciário aí aceitando esse convite do Luciano Hang. Muito bem lembrado aí pela Roberta, que o problema aí é quem aceitou, não quem fez o convite, né? É muito maior o problema de quem aceitou. Eu acho que tem dois problemas aí, né? Tem os dois, mas obviamente quem está imbuído de um cargo público e deveria zelar pela justiça, né? E deixar prevalecer o caráter da impessoalidade, essa pessoa, né, que é um agente do Estado, jamais poderia concordar com isso. Uma vez havendo o convite, ele diz, não, eu estou impedido de participar disso, ou se eu for para o seu jantar, eu vou me julgar impedido de julgar a sua ação, porque não pode haver essa proximidade entre partes, né, entre juiz e pessoa julgada, né? Então, de fato, há uma quebra total de um contrato de impessoalidade que deve prevalecer nas relações burocráticas e institucionais. Pois é, Zeda, o problema é que há precedentes e nada aconteceu, então as coisas continuam acontecendo. É bem por aí. Poxa vida, foi tão rápido o nosso papo. Volte mais aqui no N2, foi um prazer conversar com você. Prazer enorme, agradeço bastante e estamos aí. É só fazer o convite, mas estamos aí sempre. Valeu. Aqui nos bastidores também. É isso. O André Uzeda, que é da nossa equipe aqui de editores, enfim, de roteiristas, como a gente diz aqui também. Foi um prazer ter o André Uzeda aqui trabalhando com a gente na tela. Não é a primeira vez na eleição, ele também ajudou na cobertura das eleições de São Paulo. Valeu, Uzeda, obrigado. Boa noite, Uzeda, obrigada. E olha só, Rodrigo, na quinta-feira, também conhecida como... Não, hoje é quinta-feira? É hoje. Na sexta-feira, na verdade, olha só, feriadinho no meio da semana, a gente fica doida. Amanhã, no N1, a gente vai receber o Antônio Fernando Souza Oliveira, que é superintendente da Polícia Rodoviária Federal. E o assunto, a gente já sabe, né, Rodrigo? Você deve ter visto a jovem que foi baleada pela Polícia Rodoviária Federal em Duque de Caxias. Ela estava no carro, com a família, com a ceia de Natal, indo para Niterói, né, passar a noite de Natal com a sua família, e ela foi baleada. E a gente vai conversar, então, com o superintendente da PRF, o Antônio Fernando Souza Oliveira, no N1, a partir das 8 horas da manhã.
Estou muito curiosa para ouvir, viu, o Antônio Fernandes sobre este caso, Rodrigo. Não, e é um balanço até para que ele possa também fazer um balanço e a gente fazer esse balanço, né? Nós começamos esse programa falando sobre a 8 de janeiro, 2 anos. E também acabou de fazer 2 anos que a Polícia Rodoviária Federal, nas mãos do bolsonarismo da extrema-direita, foi usada como uma guarda política para impedir as pessoas de votar, né? Além disso, já tinha cometido uma série de abusos, aquela morte daquele cidadão brasileiro que foi colocado dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária, uma série de abusos. Mas é importante ouvir o novo diretor aí no governo Lula da Polícia Rodoviária Federal para falar sobre esse caso e fazer um balanço do que mudou, o que tem que mudar ainda na Polícia Rodoviária Federal para que não voltem a acontecer casos desse tipo. Amanhã, no Série Notícias, primeira edição, a gente deixa o convite aqui para que a nossa comunidade volte a acompanhar as notícias a partir de 8 da manhã, né, Roberta? É isso, amanhã a partir das 8 da manhã. E último recado rapidinho, tem a segunda temporada da série A Luta pela Esperança. Chico Pinheiro tem uma conversa muito bacana com o Frei Beto e o pastor René Kivitz, com reflexões profundas sobre espiritualidade, cidadania, política, religiosidade. Então não percam, né? Você pode se tornar aluno e membro do ICL para ter acesso a essa série original, tá bom? E tem presentes incríveis. São 3 livros e 3 cartões comemorativos exclusivos do ICL. Então acesse icl.com.br/luta e faça a sua assinatura. Vamos nessa? 7:01. Nos despedimos, então, da Pop TV e também dos nossos canais no YouTube. Mas amanhã estamos aqui. Sextou com o N2. Eu e o Rodrigo estaremos aqui com as principais notícias do dia e de manhã, 8 da manhã, tem Vivian Mesquita e o William De Luca no N1. Beijo para todo mundo. Boa noite, Rodrigo. Beijo, gente. Até amanhã. Valeu, obrigado. Tchau, comunidade. Olá, pessoal. Sou Ed Renekiewicz. Participo desta série do ICL, A Luta pela Esperança. Um presente de Natal para você. Tive uma conversa maravilhosa com o Frei Beto, com o Chico Pinheiro. Um momento em que conversamos sobre as virtudes teologais, a fé, a esperança e o amor. Desejo para você um fim de ano cheio de alegria, de paz, um Natal abençoado para você e para sua família e espero encontrar você. Vamos lutar juntos por um futuro melhor, por um Brasil melhor, por um Brasil de paz e justiça para todos e todas.